Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartTef, VMSP Studio, Alter Vision, OneBit. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, toda quinta-feira é dia de Varejo Cast News pra você. Eu aqui, Caio Camargo, diretamente de Santo André, São Paulo, grande ABC. Onde estamos hoje, Dr. Fred Alecrim? Hoje em Natal, né? Ontem tivemos aí com a turma querida do Sebrae Rio Grande do Norte, encerrando com o terceiro meetup aí, o Acelera Varejo, turma número 7, né, Caio? Que a gente vem aí desde o início, tocando com esse grupo de empresários e com o Sebrae Rio Grande do Norte. Então ontem foi o dia, tivemos como convidado o Glauber Gentil, CEO do Grupo Gentil, que é uma referência aí no Brasil, multifranqueado e muito bacana. Foi incrível, agradecer a todos e todas que estiveram lá, agradecer o grande Glauber pela presença, que foi maravilhosa, muito conhecimento, meu amigo. Boa, agradecer também ao pessoal do Colina Shopping, que me recebeu lá em São José dos Campos. Nossa amiga Samantha Pinto, lá da Brasil Varejo, esteve lá comigo também, Fred, né? Foi a convite dela que eu tava lá. Eu mando um abração aí pra Samantha, pro pessoal do Colina, muito bacana estar com vocês. E bora lá, antes da gente começar com o episódio Varejo Cast News dessa semana, Fred, temos aqui nossos recados paroquiais, aqui temos nossos participações aqui no Varejo Cast? Temos os recadinhos do coração. A gente começa com nosso patrocinador Alter Vision, né? O uso da IA pelo varejo brasileiro ainda tem um grande potencial. 53% dos varejistas ainda não a utilizam. Quando implementados de forma estratégica e com processos bem definidos, o ROI é nítido, ou seja, o retorno sobre investimento é nítido. Então, obrigado aí à turma da Alter Vision pela contribuição. Eu estou falando aqui do nosso último episódio, Work Slop, que inclusive a gente vai mencionar uma matéria sobre isso no news de hoje. E o nosso Ale Valdívia, Varejo Cast entrou na minha rotina, agora espero ansioso as terças e quintas. Forte abraço, grande Ale. Poxa, estamos com audiência qualificada, cara, audiência qualificada. É isso aí. Não deixe de mandar aí seus comentários, a gente adora aqui ler a participação de vocês. Exatamente, qualquer rede tá vendo a gente pelo Instagram, tá no YouTube lá acompanhando a gente, você tá pelo Spotify, todos eles têm campo pra você mandar teu comentário, mandar tua pergunta, mandar sugestão, mandar crítica, a gente aceita crítica também, né, Fred? Então eu tenho falado bem menos cara, não lembro quem foi o que falou, que eu falava tanto cara, mas eu tenho falado menos cara, viu, cara? Eu espero que ela esteja nos ouvindo e a gente não tenha perdido uma ouvinte por causa uma Varejo Caster da quantidade de caras que você utiliza, né? Poxa vida, quanto mais coroa eu fico, mais cara eu falo. Ai, meu Deus do céu, entendi agora, velho. Boa, vamos lá. Vamos lá começar nosso giro de notícia dessa semana, Fred, e a gente começa assim como você já pré-anunciou aqui, com um gancho, cara, que saiu ontem aqui, exatamente em cima dessa matéria do nosso podcast aqui, que a gente falou de Workslop. Se você não escutou, vai lá e escuta, né, que exatamente as empresas estão perdendo até, segundo os estudos, 9 milhões de dólares por ano com retrabalhos, aí, equipes preguiçosas ali usando IA aleatoriamente e causando prejuízos. E aqui não vamos comentar tanto do case com profundidade, a gente vai só citar para não ficar jogando pedra na vidraça de ninguém, mas aqui do Tecnoblog, a auditoria usa a inteligência artificial, passa vergonha e devolve dinheiro de projeto. Deloitte admitiu usar a inteligência artificial em relatório oficial de perda de 439 mil dólares australianos para o governo da Austrália. Então o reembolso vai ter que ser parcial, ou seja, retrabalho aqui para quem usou IA de maneira, né, não bem cuidada, né, meu amigo? É isso, nós estamos falando de 1,5 milhão, né, de reais, ou seja, é uma graninha, e a gente está falando da divisão deles da Austrália, e é uma coisa que a gente, né, você que não ouviu o nosso episódio Workslop, onde a gente fala dos malefícios e dos custos envolvidos nos erros de IA, é uma coisa que você fala muito nas suas palestras, né, Caio? São erros de comando, de prompt, preguiça, falta de análise, falta de feedback, ou seja, aquela pressa e aquela vontade de usar mesmo o ChatGPT, o Copilot, o Gemini como alguém para trabalhar por ela, né? Ou por ele. Não é com ela, ou com ele, mas é trabalhar por ela ou por ele, substituindo, né? Aqui fica o que foi feito aqui, segundo a matéria, que tinha pelo menos uma dúzia de referências e notas de rodapés incorretas / falsas, né? E isso é a questão da alucinação da IA. Então fica o cuidado redobrado, principalmente em trabalhos importantes,
de como usar corretamente a IA. A gente está vendo e eu acho que nós vamos ver muito mais outros casos acontecendo aqui, revelando, uma vez que as empresas estão espertas em relação ao workslop, meu amigo, certo? Certíssimo. Então, ó, você que usa ChatGPT, você que usa inteligência artificial, principalmente para essa área de contratos, comunicação e tudo, bota o time aí, é bom treinamento de prompts, é um bom treinamento de análise e feedback, e a turma ficar ligada. É, como você fala, é um copiloto, assim, dos melhores, não é o piloto, mas se bem utilizado, você aumenta a produtividade, aumenta a efetividade e diminui custos. Mas, se não for bem utilizado, é tudo ao contrário. Próxima notícia nossa, vem da Exame, cara, ó. O gigante acordou, a Amazon tá aí de all-in para bater de frente com a Meli, Mercado Livre e o Shopee. Ou seja, naquela velha e boa aposta, Fred, da entrega, do tempo das pessoas, de como ser mais competitivo. Tá aqui a Amazon querendo abraçar o mercado, avançar o mercado em cima de concorrentes que estão cada vez mais vorazes, como o Mercado Livre, que hoje domina o mercado de marketplace. A informação aqui para nossa audiência, 80% do varejo eletrônico do Brasil hoje é marketplace. E desses 80%, 40%, né, significa aqui Mercado Livre. Então é um gigantão nessa conversa, e a Amazon, que acho que era 9% ou 10%, está tentando avançar nesse mercado. Olha só, meu amigo. Exato, né, Caio? Até a Amazon chegou faz um tempinho no Brasil, né? Foi em 2011. Um dos primeiros, né? Um dos primeiros a chegar, com certeza. E naquela época que ela chegou com aquela reputação, né, de uma empresa bacana, com bons preços, que entrega rápido, enquanto o Mercado Livre, que chega aqui em 99, ainda estava passando por aquelas questões de operação, né, que não levavam muita confiança ainda para o consumidor. Mas a tapioca vira, né, amigo? E aí a tapioca virou, e o que acontece é que a Amazon agora tem que fazer o que a matéria chama de all-in. E teve um all-in em outras áreas, né? Porque você está concorrendo, o que a Amazon está fazendo é não cobrar a taxas dos sellers, né, dos vendedores, né, não cobrar essas taxas, para utilizar também a sua logística, né, o famoso FBA, o Fulfillment by Amazon. E outra coisa, se a gente parar e pensar também, é muito isso estimulado pela Meituan, que chega no Brasil para também trabalhar, para vencer o iFood, para vencer o Rappi, e eles chegam aqui zerando todas as taxas também, né, para poder atrair motoqueiros, entregadores, etc. Ou seja, o jogo agora tá pegado, hein, meu amigo? Jogo puxado. Aí a gente anunciou, né, que a Amazon estava entrando junto com a Rappi como parceiro, né, no news passado, a gente falou um pouco disso. É uma briga cada vez maior e é uma briga que vai ser cada vez mais concentrada, cara, cada vez menos espaço. Você falou do Mercado Livre, eu estava lembrando um pouco da reputação, né? O Mercado Livre, quando começou a operar no Brasil, ainda tinha um negócio de vender o produto usado. E hoje a coisa que a gente até tem isso lá, mas não é o espaço do Mercado Livre ainda usado, acho que é um espaço importante deles de venda de usado, mas ficou do novo e ficou muito pra linha dos sellers, né, cara? As pessoas que vendiam eu tenho uma coisa em casa, eu vou vender. Isso não era o seller no passado. Agora são pessoas que trabalham exclusivamente vendendo mercadorias em Amazon, Mercado Livre e outros players como vendedores, lojas dentro do marketplace de fato. E é isso que esses marketplaces, ecossistemas estão de olho, né? Ganhar a preferência logística desses sellers além de preço, né, meu amigo? Bora lá, agora nessa notícia, Fred, são duas notícias que estamos somando aqui, cara, e tem todas elas a ver com o ChatGPT, cara. Na velocidade de uma semana, não uma, mas duas notícias estão chacoalhando o mercado sobre isso, ou seja, mostra a rapidez de transformação desses caras e como a gente tem que ficar de olho nisso. Vamos começar primeiro com o The News, Fred, né? A The News, ela tá falando que o ChatGPT vai virar um canal de vendas, né? Então, ela já está começando a ter os estudos, ali vai começar, obviamente, nos Estados Unidos, a ter botão de compra. Então, uma vez que você pedir um produto, ela vai sugerir a compra e você vai poder comprar talvez pela própria plataforma do ChatGPT. Olha isso, meu amigo. Essa é a ideia, né, cara? A gente já vinha, até a gente já falou sobre isso aqui também, né? Você sabe, você que nos ouve, sabe que a gente está sempre trazendo as notícias antes, e a gente já tinha falado sobre algumas experiências que o ChatGPT estava fazendo principalmente quando começou a trabalhar com os agentes, né? E aí esses agentes, eles podem desde fazer um roteiro de viagem para você e já sugerir a compra de passagem diretamente no ChatGPT sem você sair, como também falar diretamente com outras marcas, sites, e você não precisar sair dali, ou seja, vai ser tudo em um, né? O One Stop Shop, o One Stop Search, ou seja, é uma ferramenta que
vai virar um super app, pelo menos é isso que eles querem. E agora, complementando isso, que tá isso numa notícia embebida de LinkedIn, mas com várias pessoas falando sobre, né? Eles vão começar a se integrar com diversas plataformas conhecidas do mercado, como Figma, Spotify, Booking. Então, exatamente como você está colocando, Fred, quando você, num breve espaço de tempo, pedir uma passagem, né? Ele já vai te apresentar diretamente do Booking qual é o melhor preço, o agente vai fazer essa pesquisa para você, ou seja, de sites, inclusive, confiáveis e tal. Então, a gente tem uma integração grande acontecendo, que até eu me pergunto, Fred, qual vai ser o papel dos marketplaces atuais, exatamente como a gente falou agora há pouco, num contexto onde eles vão estar brigando com as IAs, cara. Será que as IAs vão puxar a informação deles, ou será que vai dar espaço para pequenos que saibam melhorar o preço e tudo mais? Temos uma incógnita no ar aqui, né? Mas, assim, tem uma fumaça pesada chegando a caminho ali, viu, cara? Eu acho que o jogo pode mudar muito, viu, Caio? Porque a maneira de jogar o jogo, na verdade, pode mudar muito. Porque se você parar e pensar, meu amigo, imagina o seguinte, eu posso fazer um comando no ChatGPT, por exemplo, dizendo que eu quero fazer uma viagem para o interior da Bahia, para Lençóis, quero ficar num hotel que não receba crianças e que tem uma reputação no mínimo de 4.8 no Booking, ou seja, eu vou fazendo tudo de uma maneira que venha muito específica para mim. Ou criar uma playlist no Spotify com só música das bandas que vão tocar no Lollapalooza, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que o sistema vai para outro patamar. Vai, na segunda-feira, a gente está lançando news aqui na quinta-feira, na segunda-feira está programando um artigo lá no LinkedIn, na newsletter lá, vai lá na minha newsletter do LinkedIn depois, pessoal, mas está programando um artigo exatamente isso, como é que vai ser a compra em 2030, aí eu jogo algumas pílulas e uma delas é essa, cara, qual vai ser o papel do marketplace, cara, em meio a esse cenário? Eu acho que mudar essa visão também, acho que tá um pouco disso. E só para botar mais combustível ainda, mais querosene nessa fogueira aqui, cara, estamos aqui com o YouTube Shopping estreando no Brasil, ou seja, depois do TikTok Shopping, o YouTube resolveu segurar os seus influenciadores também dando canal de venda, olha só, meu amigo. Isso aí é um movimento, muita gente se pergunta por que o YouTube não fez um monte de coisa, né? O YouTube poderia ser o Reels do Instagram, poderia ser o próprio Snapchat, poderia ser o TikTok, mas os caras ficaram ali acomodados no formato, porque eu acho que aquele stories deles ainda não pegou, né? Pelo menos é uma opinião minha, e eles ficaram ali paradinhos. Aí agora veio o movimento, né, do YouTube, o YouTube Shop, que chega aí finalmente no Brasil, já existia nos Estados Unidos, já funcionava um tempinho nos Estados Unidos, com aquele mesmo objetivo de ser uma vitrina digital, né, Caio? Então, nada novo, só mais uma marca aí oferecendo um serviço que já existe, por exemplo, o TikTok Shop, o Kawaii, a Shopee, entre outras fazendo. Mas tem um ecossistema desenhando que é interessante. Você tem o próprio Google dentro disso que a gente está falando, até que a gente já falou em outros episódios sobre isso, né? O próprio Google tem usado as respostas cada vez mais ali estratificadas como um IA em cima do que você escolhe, né? Então, além disso, eles têm o próprio Gemini que faz essa curadoria. E aí você vai ter agora o YouTube com o vídeo, talvez dando a recomendação e a compra. Se pensar um pouquinho assim como um jogo de xadrez, está se montando um jogo interessante ali para não perder hegemonia de mercado em busca, pesquisa e tudo mais, frente a tudo isso que nós estamos falando para vocês aqui que está acontecendo. Então, estamos talvez nesse momento, meu amigo, raciocinando em cima do meio das notícias aqui, nossos papéis aqui em cima das nossas mesas aqui, estamos no olho do furacão, né? Alguma coisa muito interessante, diferente do que a gente tem visto, está se desenhando. Tá, mas é legal a gente e você que acompanha a gente no VarejoCast, pelo que a gente vem falando com você semanalmente, a gente vai estar preparando você antes porque tá vindo nesse furacão, prometo pra vocês, né, velho? É isso aí, Caio, e inclusive eu tenho também um artigo agendado pro dia 16 de outubro, né? Eu, diferente de você, eu coloco só o link lá no LinkedIn, mas é lá no meu blog, o algomais.com.br/blog, pedir ao Yannis para botar, que é falando que o futuro da pesquisa tá no passado. É uma reflexão bem interessante, né? Na verdade, não é que está no passado, parece com o passado. Porque Sim. O que acontece é que o movimento que o Google fez garantiu aí um novo respiro. Todo mundo disse, o Google perdeu para o ChatGPT, mas ele trouxe o Gemini de graça para a barra de pesquisa. Hoje eu estou aqui vendo uma pesquisa, tem assim, a visão gerada criada por IA, já vem a resposta, Isso. Já está embedado. Já tem o IA, que é o próprio IA que foi lançado semana passada também, que é um pouco diferente disso ainda, que é melhorado isso ainda. Isso, e tem também, já vindo também nas pesquisas, respostas com Instagram, com vídeos do Instagram e tudo. Então, na verdade, ele conseguiu, demorou um pouquinho, mas conseguiu aí, porque a migração da grande massa que está acostumada a usar o Google como um buscador
foi o que salvou eles nesse movimento aí. Agora a galera talvez não tenha um motivo para sair para o ChatGPT ou outros. É o fato que nenhuma liderança é perpétua, né, cara? Então, se você ficar parado esperando, é onde vai realmente o teu concorrente olhar a brecha e entrar em cima da brecha. Vamos ver. Um momento interessante acontecendo. Está quase um tendência e pendência que nós estamos conversando aqui hoje, porque as notícias estão levando essas reflexões, pessoal. Você que acompanha a gente mais factualmente falando, mas é bastante coisa acontecendo. Esse tal da liderança não ser permanente, o Yahoo que o diga, o KD que o diga, né, entre outros. Exatamente. Você falou do que eu falo em A, né? Aquela coisa, pessoal, cada vez menos as pessoas querem um processo. Então, tudo que a gente está falando para vocês assim, é menos o processo de ficar buscando produto, pesquisando produto, as pessoas querem respostas prontas. E aí as IAs têm empoderado este caminho. O timing está muito interessante para que isso aconteça. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Chegou a Alter Vision, a inteligência artificial que transforma as câmeras da sua loja em poderosas ferramentas de venda. Muito além de contar fluxo, a Alter Vision mede a taxa de conversão e exclui funcionários da contagem. Além disso, possui uma inteligência artificial disponível no seu WhatsApp, que conhece o fluxo na loja, número de vendas, horários de baixa conversão e com isso ajuda você a faturar mais. E tem condição especial, hein? Ouvintes do Varejo Cast ganham uma câmera grátis na primeira loja. Alter Vision, o olho do dono em cada uma das suas lojas. Nossa próxima notícia vem lá da Chain Story Age, cara. Tá aqui de novo o resgate de um dos temas nossos que mais bombaram, né, cara, do ano passado, quando a gente falava dessa revolução do Ozempic e o que isso ia causar e tudo mais. Estamos aqui numa onda no Brasil, né, de Mounjaro, né, de remédios ali, do Wegovy, o Ozempic vendendo pra caramba nas farmácias, né, uma febre de consumo e isso impactando. Nos Estados Unidos, né, Fred, seguindo o Chain Story Age, tá aqui a perda de peso, né, o boom dessas drogas de perda de peso, tá colocando aí quase 5 bilhões de dólares, cara, do mercado de moda, do risco do inventário ali, de sobra, perda de produto, por aí vai, meu amigo. Isso aqui é, mais uma vez, né, você que nos acompanha, você não vai ser surpreendido, porque as coisas que a gente fala, isso a gente falou lá no ano passado, a primeira vez que a gente falou, depois a gente falou esse ano de novo em um outro episódio, e agora o que está acontecendo com essa matéria, cara, é só confirmação daquilo, ou seja, a gente foi avisando, e a questão é que nos Estados Unidos é a realidade. Como o Mounjaro chegou há pouco tempo no Brasil, tinha ali o Ozempic e o Wegovy, e ainda vão chegar os comprimidos e outras coisas. Então, a tendência é que isso venha acontecer aqui também. Então, é importante que você se prepare. No caso, uma das indústrias que está sofrendo nos Estados Unidos é a indústria da moda. Quando você tem uma grade que você investe muito, como o lá é um dos países que tem mais obesos do mundo. Então, você tinha mais XL, XXL, ou seja, tamanhos muito grandes. E esses tamanhos agora estão sobrando e os tamanhos pequenos estão sendo mais demandados. É isso aí. Segundo a pesquisa aqui, ó, se isso continuar como tendência, eles estão prevendo aqui mais de 400 milhões de peças
que estão desalinhadas à demanda do consumidor. Sobra os tamanhos grandes, lembrando que os Estados Unidos têm um histórico de tamanho grande, né, de uso de tamanho grande, e tá tendo isso, e tá faltando, né, existe uma demanda latente aqui dos tamanhos pequenos, cara. Olha só que coisa impressionante, além de tudo que a gente falou. Lembra, Fred, o avião economizar combustível por conta do peso, o pessoal de yoga, né, começar a bombar, as academias, ou seja, tem uma sequência de... As porções nos restaurantes, né, as porções nos supermercados. Porções de mercado, são N coisas ali de comportamento de consumo que estão alterando via isso, né? Vamos ver como tem os impactos. Mas a tua marca está preparada para esse boom? Se você está ligado nisso de alguma maneira, se isso faz sentido no teu negócio, observa bem, porque isso está acontecendo no Brasil nesse exato momento ali, e é uma febre, tá? É uma febre que a gente está vendo em termos de tamanho, em termos de consumo, em termos de tudo mais. Vamos lá ver mais coisas que estão acontecendo nesse sentido. Próxima notícia, nossa venda da Fashion Network, Fred. Olha lá, a Shein está abrindo a sua primeira loja permanente, loja física, né, bricks and mortar, ou seja, tijolos e cimento que a gente fala, em Paris, lá na França, né, meu amigo? É isso aí, e o interessante é que a loja abrindo, e o mundo da moda, né, porque a França é um dos países da moda, está indignado, estão assim, com medo de que essa loja afete o estilo, o gosto e o senso, né, do que é bom e do que não é do francês, meu amigo, cara. Então já estão chegando aí com um clima nada bom. Cara, e o interessante de olhar esses movimentos é o seguinte, né? Assim como aconteceu nas pop-ups que abriram no Brasil, né? Ao longo, acho que já faz 2 anos, ou até mais isso aqui, né, cara? Mas conforme eles foram abrindo a pop-up, quando é a novidade, só tem uma, cara. Aquele negócio é fila, horas de espera, igual a H&M abrindo no Brasil, lá no Iguatemi, né? Quando tiver 10, 15 lojas, vai ser um outro mercado, uma outra visão, um outro posicionamento, mas nesse momento causa alvoroço, causa perda de vendas, causa tumultos, causa um monte de coisa ali, que obviamente as marcas mais tradicionais se sentem incomodadas, né, meu amigo? Faz parte. É isso aí, e a Shein já tinha um histórico na França de multas antes de ter a loja, além da questão da moda, também tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento sustentável e a ética nas condições de trabalho, né? Então, ou seja, ela chegou e ela já é vitrine, ela tem a vitrina na rua, mas ela também é vidraça, meu amigo, para o mercado francês. É isso aí. Próxima notícia nossa vem lá da Infomoney, Fred. Até você escreveu aqui o artigo no Algo Mais também, para compartilhar com o pessoal depois também. A Starbucks está apostando na nostalgia para ser o Central Perk do pessoal de Friends e atrair a geração Z. Duas coisas importantes, né? A gente já falava desde a época de NRF, desse retrabalho do Starbucks, esse reposicionamento, essa reconquista do consumidor, e a gente sempre falou que lá eles tinham perdido o conceito de terceiro local. Ele era o grab and go, pega e vai, né? A gente usa muito isso, e lá eles estão tentando retomar agora esse negócio do terceiro local das pessoas, que eles puxaram muito essa corda. Não foram inventores do termo, mas eles puxaram muito essa bandeira, principalmente aí, comecinho dos anos 2000, 2010, por aí vai, certo, Fred? Certíssimo, e aí tem um ponto realmente, já tô com um artigo publicado no blog, vai lá no blog da Algo Mais, e uma coisa interessante é o quanto eles estão gastando, né, na reestruturação, $1 bilhão para se reconectar com seu público. Porque também, né, Caio, o mercado de café ele evoluiu no mundo todo. Estão chegando marcas como Luckin Coffee, né, que é uma marca chinesa que está chegando nos Estados Unidos e que já fala muito bem com essa geração Z. E aí cabe agora a Amazon, do seu grande tamanho, que é muito mais difícil, né, você fazer reestruturação com empresa desse tamanho, de investir para que não perca relevância no mercado. Vamos ver esse espaço como vão dar. A gente acredita também, eu acho que as pessoas estão, ainda mais em tempos, como diz a matéria, excessivamente transacionais, digitais e tudo mais, as pessoas buscam o varejo como escapismo, e uma cafeteria é um espaço bacana para você ter um break no seu dia, para você pensar um pouco, se livrar da tela, sempre faz sentido. Aqui no Brasil ainda faz muito sentido. A Starbucks nunca deixou de ser o terceiro local aqui no Brasil, é importante salientar, né? Não só a Starbucks, como quase todas as cafeterias que trabalham aqui. O estar é mais importante do que apenas consumir pra gente, mas lá eles estão mudando um pouco o hábito e restabelecendo as conexões ali, porque uma geração, depois de tanto digital, obviamente vai o próximo ciclo é o ciclo do permanecer, tá? E por aí vai, certo, meu amigo? É isso aí. Muito bem, vamos fechando aqui o nosso Varejo Cast News semana, aquela sempre a última notícia mais curiosa para você, e vem lá do Tilt, do pessoal do Alfred, isso aqui, ó. China declara guerra ao conteúdo fútil, enquadra o Instagram chinês, cara, ou seja,
Não mais brain rot na China, que eles querem combater a futilidade da internet, pensando em produtividade das pessoas. Olha só, meu amigo. Rapaz, é interessante isso, né? Então, é claro que por ser o sistema lá na China como é, né? Você tem um governo que tem muito mais controle, é mais fácil tomar uma medida como essa, né? Mas eu acho interessante a preocupação, porque eles estão vendo o que está acontecendo no nosso ocidente em relação a brain rot. Se você não sabe o que é esse termo, vai buscar, porque a gente fez um episódio só sobre isso, né? São as consequências do uso excessivo aí das redes sociais. E aí eles estão dando esse passo aí que pode ajudar para que os jovens chineses não cheguem a ponto, né, de ter toda essa epidemia que a gente está vivendo aqui no ocidente, com essas causas aí, malefícios do uso excessivo das redes sociais e do mundo digital, Caio. Os caras têm ainda a política do 996, enquanto o Ocidente está questionando um pouco o 6x1 e outros jornais de trabalho, e os caras estão agora questionando esse conteúdo que tem afetado socialmente a gente, ou deixando a gente cada vez mais raso e vazio, frente a uma esborna que nós estamos fazendo com isso aqui no Ocidente, em termos de consumir cada vez coisas piores e mais rasas na internet. Tu imagina o que isso vai causar de impacto em competitividade no futuro daqui a 5 ou 10 anos, como isso se desenha, né, cara? Talvez até antes disso, né, cara? Mas vamos usar uma maneira mais inteligente ali vamos ver o que acontece como resultado disso. Mas eu acho que o que eles estão falando a questão principal aqui, segundo a matéria do Tilt, não é proibir, mas a questão é por que o algoritmo favorece tanto isso? Então, a questão é que o algoritmo não favoreça tanto isso pode ser pré-programado. Isso seria bom também se fosse pré-programado no Brasil, para que conteúdos de qualidade fossem impulsionados e não o contrário, né, meu amigo? É isso a gente vai botar como enquete do episódio de hoje, meu amigo Yannis, coloca aí, você é a favor desse controle das redes sociais para evitar o brain rot? Muito bom, diz muito aí bom. Sim ou não? É isso aí. E desta forma, sim, vamos ter que terminar esse episódio do VarejoCast News para você, mas sempre lembrando, toda terça-feira tem Tendências Independentes, toda quinta-feira tem VarejoCast News, e a partir dessa próxima quarta-feira começa a nossa série no VarejoCast Convida aqui, com os melhores entrevistas aqui do BTX, cara. A gente trouxe temas muito bacanas, por isso que a gente está jogando na grade para vocês, porque são conversas importantes sobre inovação, com um ecossistema lá baiano, né? Startups, do governo, tá muito bacana, vale a pena escutar. A gente começa a série na semana que vem, certo, Fred? Certíssimo, é isso aí. Um ótimo resto de semana, um bom final de semana, e a gente volta na semana que vem, meu amigo Caio, e todos aí que estão onde vocês estiverem. E não deixa de deixar seus comentários sobre esse episódio, né? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais. Valeu! Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.